Vamos entrar em campo agora, mas vamos entrar no campo que não é o das 4 linhas, né? Então eu queria que, antes de falar um pouco também sobre a Sulboro, né? Eu queria que tu contasse um pouco do teu início, né? Porque você, no início, pós-aposentadoria, já teve ali coisas importantes ligadas ao agro, né? Então como é que foi essa experiência? Na verdade, a minha primeira palestra foi no agro, né? E aí eu lembro que a gente se encontrou uma vez, acho que foi lá em Rondonópolis, lembra? No avião, né? No hotel e no depois... hotel, depois, isso mesmo. Então eu brinco que eu comecei a fazer palestra, eu fui me atirar na piscina sem saber nadar, e quando eu cheguei na borda vi que estava respirando, agora a gente continua, né? Então eu fui contratado assim, era uma aposta assim da empresa, e aí fiz, né? Isso foi em 2016, e a partir dali o pessoal, né, gostou, e eu fiquei praticamente o Brasil inteiro fazendo palestra no meio direto agro, e eu confesso que eu tinha um conhecimento mínimo do agro, né? Mínimo, né? E aí quando eu comecei a entender, né, o tamanho, né, entender que era um dos poucos trabalhos que estava na casa de todo mundo, que todo mundo depende, né? E era muito diferente do que é hoje. Eu lembro que na época não tinha essa visão tão clara. As pessoas achavam que o agro era um colono que ficava lá no meio do mato lá, e não tinha influência nenhuma, né? Sendo que, se a gente for olhar tudo que a gente come, bebe, né? Veste, né? Tu vai o agro tá em tudo que é lugar. Tu vai numa farmácia, tem. Tu vai no mercado, tem. Tu vai numa área texto, tem. Então, eu comecei a entender isso praticando. E aí que eu comecei a me encantar muito mais, né? Pela história, pelo o grau de importância. Eu lembro que na época eu até falei uma frase que foi o que encantou a empresa na época. E aí começaram a me levar para tudo que é lado, porque eu fazia ali uma comparação com o futebol e com o carnaval na época, né? Eu lembro que eu fui para uma entrevista pós-palestra, e aí me perguntaram o que eu achava do agro. Depois de conhecer um pouco mais, eu falei que o agro deveria ser um patrimônio, né, nacional, mundial, teria que ser uma coisa com respeito muito maior do que era na época. E aí fiz uma citação que o futebol, que é um patrimônio nacional, no qual eu sou apaixonado, e minha vida foi transformada através do futebol, mas se o futebol parar, ninguém morre, né? Depois eu dei um exemplo do carnaval, que a gente brasileiro gosta, né? Um patrimônio nosso, que todo mundo gosta, mas se o carnaval parar também, ninguém morre. Mas se o agro parar, a gente morre. E era na época, isso chamou muita atenção do pessoal, porque era diferente. O agro, ele, na minha visão, ele tomou uma proporção de respeito, de as pessoas entenderem a magnitude do que era a partir de 2018. Então, mas eu acho essa tua fala super oportuna e necessária, né, Tinga? Porque primeiro é uma história muito forte, né? A gente tem o futebol, o carnaval como paixões nacionais, né? E tu traz de uma forma muito didática, né? Parar futebol, parar carnaval, a vida segue. Parou o agro. Então eu acho que eu só acho que a gente tá nesse caminho assim de reconhecimento, mas eu acho que ainda o agro ainda é malhado, o agro ainda é criticado, o agro ainda é, às vezes até pelo próprio governo, né? Sim. Pouco incentivado, né? E a gente sabe que não tem nada de fácil nesse negócio, tem risco, o agro é uma indústria a céu aberto, se chover pouco é ruim, se chover muito é ruim, né? Então, mas eu acho que a tua fala ela é fantástica, porque vai com certeza, mais uma vez, colocar a reflexão, né, de que o agro não é vilão, né? Tem muita gente também que diz que o Brasil cresce desmatando a Amazônia, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem assim solo, clima, tecnologia, temos área assim agricultável que não precisa de desmatamento. Aí daqui a pouco quem está desmatando lá para vender madeira tá contaminando o agro que não faz essa prática, né? Até porque lá na Amazônia ninguém planta, né? Mas é realmente muito boa essa tua visão.
né, de importância, e eu acho que é uma missão que nós temos assim de desmistificar essa figura predatória, né? E o Brasil tem uma missão muito importante de médio e longo prazo, porque o mundo vai alimentar crescer. o mundo, exatamente, né? Eu acho que isso deveria ser algo de muito orgulho, de tu saber que tu tá num país que, se organizar bem, você vai alimentar o mundo. Né? Tu imagina tu como vendo isso como empresa Brasil, se a gente falar assim, cara, eu tenho um negócio, eu tenho uma estrutura, eu tenho a condição climática, eu tenho as 4 estações, eu tenho o campo para sustentar o mundo depender do trabalho nosso. Cara, isso aí com certeza melhoraria a vida de todo mundo que está aqui. Né? E a autoestima, né? O bater no peito, tu, né? Imagina tu poder, cara, eu sirvo o mundo. Se a gente for olhar hoje o que os chineses fazem em outra área, na área de produção, é mais ou menos isso. Hoje eles têm orgulho de servir o mundo em tudo que é em grande escala, de produção, de maquinário e de produção em massa. Né? Então, nós seria isso no que é mais importante, que é no alimento. Então, acho que esse tipo de visão que acho que nos cabe. E agora eu estou também muito parecido com o movimento que eu tive no agro lá em 2016 até 2018. Eu fiquei contratado por uma empresa, viajando o Brasil inteiro. Eu estou fazendo um trabalho agora, né, com a Corsã, e eu vejo da mesma forma. Porque se tu for pensar, a gente precisa de água, até para o agro, para tudo. Né? Então eu penso que também o trabalho de quem melhora a água é um trabalho que resolve a vida de todo mundo. É super importante. Super importante para tudo, saúde e tal. Então, às vezes, as pessoas estão numa posição que nem sabe o quanto é importante a sua posição, o quanto ela impacta na vida de todos. E eu vejo o trabalho de quem cuida da água e do alimento muito parecido.